Muito bem, estamos de volta. Vamos falar sobre anemia. Você aí já sofreu com esse problema? Já passou durante a gestação por maus bocados por conta dessa baixa hemoglobina? Ou de repente está aí sofrendo, passando perrengue com seus filhos ou com algum querido seu conhecido, precisando de orientação? Então fica com a gente. Hoje tem especialista para falar sobre esse assunto. E a anemia é considerada, não sei se você sabe, mas um dos principais problemas de saúde pública mundial, chegando a afetar mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. E os motivos são muito variados, incluindo desde a deficiência de um ou mais nutrientes essenciais e também com alimentação deficiente, né? Aliás, com uma boa alimentação é possível controlar e combater a anemia. Mas saber que tipo de anemia e também a sua causa é muito fundamental para o sucesso do tratamento. Por isso é importante sempre consultar o especialista que vai indicar a melhor linha de tratamento para cada caso. Mas para falar sobre esse assunto hoje aqui no Vida e Saúde, tirando nossas dúvidas e ajudando a gente a compreender o problema, nós vamos conversar com o nutrólogo, o Dr. Paulo Benício. E é claro que você também pode participar com a gente, mandando sua dúvida, mandando aqui sua questão. Use o nosso WhatsApp que está aberto para você. O nosso número é 12 98266 0004. Vou falar de novo, que eu falei rápido, né? 12 98266 0004. O QR Code aqui na tela também é para você. Aponta a câmera do celular para ele e você vai ser encaminhado para o nosso contato direto aqui para fazer a sua pergunta e participar do Vida e Saúde sempre que possível. Dr. Paulo Benício, bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente, ajudando a entender o problema da anemia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer, também uma satisfação estar participando do programa. É um programa que realmente eu já acompanho há um tempo e é muito legal poder participar e poder ajudar as pessoas a saberem um pouquinho mais como cuidar da saúde, né? Com certeza. Agora, acho que é importante entender o tamanho do problema, né? Quero saber, doutor, quais são as maiores causas de anemia, já que tanta gente no mundo sofre com esse problema? Existem muitas causas de anemia, né? Dentre as principais, a gente pode enumerar aí, de longe, a deficiência de ferro como a principal causa. Muita gente acha que a deficiência de ferro, por origem alimentar, seria necessariamente a principal causa, mas por vezes a pessoa tem deficiência de ferro também por perda. Por exemplo, a mulher que menstrua todos os meses, aquela mulher em idade fértil ali, ela tem com frequência anemia por falta de ferro, que a gente chama de anemia ferropriva, né? Tem outras causas também importantes. A gente poderia enumerar aí a deficiência de ácido fólico, a deficiência de vitamina B12, né? Existem doenças hereditárias, né, como a anemia falciforme, a talassemia, né? Tem também alguns problemas de ordem oncológica, por exemplo, que seria também uma das causas, as leucemias, dentre outras. Então, existem muitas causas de anemia e aí da competência do médico fazer esse diagnóstico, né? Doutor, eu queria saber quais são as pessoas que têm maior risco de ter anemia. Você falou a mulher, por exemplo, que menstrua todo mês, de repente uma menstruação exagerada, desregulada, né? Chegando de repente até a ter um pouco de hemorragia. Essa mulher provavelmente vai ter anemia, mas existem outros grupos também que correm bastante risco de ter anemia. Tem sim. Primeiramente, a gente tem as crianças, né? Os bebês. Na maioria das vezes, já existe inclusive uma recomendação para suplementação de ferro para crianças após os 3 meses de idade, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, crianças pequenas, adolescentes também têm um risco maior por conta da demanda, né? Essa velocidade de crescimento muito grande. O organismo acaba captando muito ferro para a produção de novas células e às vezes você não fornece necessariamente aquilo para suprir a sua demanda. Então, a gente tem aí as mulheres em idade fértil, como a gente já falou, as que menstruam, tanto que a mulher, quando para de menstruar após menopausa, ela, por vezes, resolve a anemia que às vezes ela carregou a vida inteira, né? Verdade. E além disso também, as crianças e os adolescentes, né?
Também são, por vezes, os idosos por conta da redução mesmo da quantidade de alimentos, né? Tá. Normalmente são esses grupos mais sujeitos. Agora, a gente consegue perceber a anemia por vários sintomas que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas nos bebês, que é aquele grupo que não fala, que não reclama, né? Como é que a gente consegue entender que aquele bebê pode estar com anemia? Como é que a anemia se manifesta nos bebês? O bebê, como a gente não consegue fazer um diagnóstico tão preciso assim por meio da queixa, né, como a gente faria com uma pessoa adulta, uma criança mais velha, etc., a gente tem que perceber os sinais ali que a própria criança manifesta no corpo dela. Então, a gente percebe, por exemplo, uma criança que tem uma recusa alimentar, né? Aquela criancinha que não consegue não consegue amamentar normalmente, né? A gente tem as crianças que têm uma frequência cardíaca mais alta, crianças taquicárdicas, isso também é um sinal, né? Os bebezinhos, principalmente. Conforme a idade vai passando, a gente percebe aquela criança que tem uma dificuldade maior de brincar, ela fica cansada com mais facilidade. Às vezes a gente percebe também um déficit no crescimento dessa criança, normalmente por uma anemia um pouquinho mais avançada, não é uma anemia tão inicial assim, né? E outras alterações que a gente pode perceber comportamentais, não? São crianças mais irritáveis, crianças menos concentradas, né? Aí a gente consegue Mais apáticas, inferir, né? Elas ficam mais cansadinhas, mais apáticas? Mais apáticas, exatamente. Querem brincar, é aquela criança que você esperaria que tivesse um fôlego para brincar o dia inteiro e ela não consegue acompanhar os amiguinhos, né? Então a gente percebe isso aí. Tá. Doutor Paulo, fala pra gente, se a gestante estiver com anemia durante parte da sua gestação, aquele bebezinho também pode ter? Pode. Pode porque se a gestante não estiver fornecendo para o próprio organismo a demanda necessária dos micronutrientes que participam da formação da hemoglobina, então a gente entra aí com ferro, vitamina B12, ácido fólico, em menor escala o zinco e o cobre, essa gestante não vai conseguir fornecer também para o bebê. Então a gente vai ter sim crianças com deficiência de B12, com deficiência de ácido fólico e crianças anêmicas também, por conta da gestação aí deficiente desses nutrientes, né? Tá. Chegou uma interação que eu quero trazer agora, porque fala um pouquinho sobre isso que a gente está falando, fala também sobre bebês. Vamos ver. A Amanda Nistico, acho que é assim que fala, Amanda. Ela está perguntando, a suplementação de bebê com ferro inicia-se com 3 meses e causa constipação muitas vezes. Essa suplementação pode ser iniciada mais tarde? É a pergunta da Amanda aqui. Eu não sei se cabe, doutor, porque os pediatras que acabam acompanhando isso mais de perto, né? Sim. Não cabe mais tarde, não. A criança tem que iniciar sim a suplementação, só que existem outras formas da gente fazer por meio das formas de ferro que você pode fazer a reposição, a suplementação para a criança. Então, normalmente a criança que constipa, ou adulto também, que constipa com ferro oral, é aquele que está usando uma dose talvez um pouco excessiva naquela administração. O que você poderia fazer seria reduzir a quantidade de ferro administrado por refeição e fracionar essa refeição. E existe essa suplementação. E existem outras formas, por exemplo, de ferro, né? Existe o sulfato ferroso, o ferro bisglicinado, o ferro quelado, e etc. São formas diferentes que levam a menos transtornos gastrointestinais. Legal. Né? Vale a pena discutir. Isso, exatamente, com certeza. Mas assim, 3 meses é a idade recomendada internacionalmente mesmo. A gente normalmente não posterga, não. Doutor Paulo, vem cá. Eu sei que você é vegetariano e vegetarianos também teriam um risco maior de ter anemia. Eu pergunto porque eu cresci vegetariana e muitos médicos, eu me lembro assim dos pediatras sempre falando para minha mãe, olha, cuidado que essas meninas tudo sem comer carne, podem ter anemia. E eu sei que esse perfil mudou, mas vegetariano, em geral, tem mais risco de ter anemia ou não? Olha, o que acontece? A dieta vegetariana, ela fornece todos os nutrientes necessários para um bom crescimento, tanto em crianças, quanto em mulheres gestantes, quanto em adultos, idosos, atletas. Então, assim, a gente não tem dificuldade no fornecimento do ferro e dos outros nutrientes aí. Então, uma dieta bem planejada não levaria, em teoria, a deficiência de ferro nem de outros nutrientes. Mas
o que acontece é que muitas pessoas se tornam vegetarianas sem a orientação devida, sem saber exatamente o que elas devem incluir dentro das refeições para que elas possam fornecer todos os nutrientes. Então, a gente acaba tendo uma alimentação desequilibrada nutricionalmente, a gente acaba tendo uma deficiência de alguns nutrientes só por falta de conhecimento mesmo. Então, às vezes, nós como profissionais de saúde, o nutricionista, o médico, ele vai auxiliar o paciente nessa forma, dando as orientações que ele precisa, mas não, a dieta vegetariana não leva a maior incidência de anemia, não. Não vão botar a culpa, não. Aliás, o doutor vai falar agora de algumas coisinhas que podem ajudar ou atrapalhar no caso de anemia, e muitos vegetarianos caem em um dos erros que a gente trouxe aqui. Mas antes, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses sintomas aqui, olha, dessa menininha linda, representando alguém com anemia. Quais os principais sinais, doutor? Certo. O que a gente vê de mais comum, né? Primeiramente, uma anemia mais leve, aquela que não é tão, uma hemoglobina tão baixa, a gente vê uma alteração na mucosa, né? Mucosa oral, mucosa ocular, então a gente vê uma palidez. Depois, com o avançar da doença, a gente vai percebendo uma palidez na própria pele também, né? A gente vai perceber também um cansaço para as atividades diárias. Se você for fazer atividade física, esse cansaço se exacerba, a gente vai perceber uma piora desse cansaço, alteração na concentração, né? Às vezes o paciente tem hipotensão ortostática, que seria... O que é isso? Paciente que é isso? Você levanta da sua cadeira, fica em pé e se sente tonto, muitas vezes as pessoas têm que sentar novamente, ou a pessoa que estava deitada levanta, porque falta fluxo cerebral por falta de hemoglobina. Então, são vários desses sintomas, né? Além daqueles que eu já falei, das crianças com deficiência de crescimento e irritabilidade, que os adultos também podem ter um pouco mais de irritabilidade, déficit de concentração, fraqueza, tudo isso por falta de hemoglobina. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que são poderosos para combater a anemia. Vou começar com esse aqui, olha, o espinafre. Sim, o espinafre é uma ótima opção, né? Na verdade, o espinafre e todas as outras brássicas que a gente chama, que são as verduras verdes escuras, né? Então, ele entra junto com aquele outro grupo de verduras como a selga, como a couve de Bruxelas, a couve comum, enfim. Todas essas verduras verdes escuras, além de serem ricas em ferro, também são muito ricas em cálcio. Ótimo. São ótimas opções que a gente deve incluir em todas as nossas refeições. As refeições que a gente for comer com comida, assim, né? Em geral, é sempre bom colocar. Próximo alimento seria beterraba. Cozida ou crua, doutor? Olha, a beterraba, ela não tem tanto ferro assim quanto se fala, né? Normalmente as pessoas entendem, ela é uma excelente opção porque ela é uma fonte de antocianidinas, que são antioxidantes. Então, nesse caso seria até interessante porque às vezes você tem algum transtorno intestinal que diminui a absorção do ferro, né? Algumas pessoas têm um processo inflamatório intestinal e as antocianidinas vão atuar como antioxidantes. Mas como fonte de ferro, ela vai ficar faltando ali pra gente. Vamos manter o espinafre. Assim, não. Espinafre com ferro aqui e a beterraba para ajudar no intestino, para absorver, porque absorve muito no intestino esses nutrientes que a gente coloca, esse ferro, né, doutor? Isso, exatamente. Trouxe aqui agora frutas cítricas, a gente até preparou uma cestinha linda aqui também. Olha, a fruta cítrica, ela de longe é o grande segredo para a gente aumentar a absorção do ferro. Principalmente aquele ferro de origem vegetal, que a gente chama de ferro não M, né? O ferro animal a gente chama de ferro M e o ferro vegetal não M. O ferro não M, ele sofre uma interferência maior de elementos externos, não como a presença do cálcio, por exemplo, e outros elementos. Então, a vitamina C atuaria ali como um aumento, como um potencializador na absorção. Ela pode aumentar em 3 a 4 vezes mais a absorção do ferro de origem vegetal. Então, nesse caso, por exemplo, você está ali num almoço e está fornecendo uma fonte de ferro, como a gente vai ver em outros alimentos aí, por exemplo, o feijão. Vou tirar já, quer ver, ó? Ótimo. Tomate, o feijão e também pães integrais, que daqui a pouco você fala. Mas o feijão, por exemplo, uma salada temperada com limãozinho, tá valendo? Exato, com certeza, com certeza.
ou um suco de limão, enfim, numa quantidade menor, né? Mas vai ser sempre bem-vindo isso aí para a gente poder aumentar a absorção. Então, todos esses alimentos que você listou aí são alimentos muito interessantes para a gente ingerir, como, tirando a beterraba, não tanto, mas o restante como O pão integral também potencial. entra, doutor, aqui? O pão integral entra como fonte de ferro, porque o grão ele não perdeu parte do mineral aqui? Exatamente. O pão integral, ele tem infinitamente mais nutrientes do que o pão branco, derivado da farinha branca, assim como o arroz integral tem mais do que o arroz branco, porque aquela camada externa do grão que a gente perde no refino, que a gente perde na parboilização e etc., aquela camada, ela tem muitos nutrientes, ela tem a fibra, ela tem os micronutrientes que se perdem todos nesse processo. Então, a gente tem sim bastante ferro, tem bastante fibra vegetal, vai ter mais zinco e etc. Então, é bem interessante que a gente ingira essas fontes de carboidratos mais integrais mesmo. Bom, maravilha. Você já deu para ter assim, uma pincelada sobre o que você pode turbinar aí na sua mesa para melhorar essa anemia. Mas existem alimentos que são vilões na hora de combater a anemia. A gente talvez nem esteja sabendo. Vem para cá, para essa mesinha, olha, quero mostrar aqui, doutor. A gente está com chá preto, chá verde, eu não sei se café entraria aqui nesse time. Eu tenho também o álcool, aqui representado por um copo de chopp, mas pode ser qualquer tipo de álcool, alimentos com álcool. E eu tenho aqui os laticínios. Qual é o problema com esses alimentos e a anemia, doutor? Vamos começar pelos laticínios, né? O laticínio, ele acaba sendo, ele realmente, apesar de eu não fazer uso deles, assim, da minha alimentação, mas são alimentos que são realmente muito ricos em cálcio. Só que é um excesso de cálcio, acaba se tornando uma quantidade de cálcio que vai muito além das necessidades. Então, aquele cálcio, ele acaba inibindo a absorção do ferro, porque eles têm um mecanismo ali de competição. Então, normalmente, o que a gente orienta para os pacientes, principalmente aqueles que não fazem uso de alimentos de origem animal, que separem os alimentos mais ricos em cálcio numa refeição dos alimentos de origem os alimentos ricos em ferro numa outra refeição, e aí a gente potencializa a absorção do ferro e a gente não incorre nesse risco maior de deficiência, né? Então, deixa eu só tirar uma dúvida, doutor. Uma lasanha de brócolis ou uma lasanha de espinafre, eu não vou aproveitar esse ferro aqui nesse prato, porque vai ter uma competição de absorção, tanto do cálcio do queijo, quanto do ferro do espinafre. Exatamente. Então, não adianta você... pelo menos não com o objetivo, talvez com o objetivo de satisfazer o paladar, mas não o objetivo de fornecer uma fonte de ferro adequada, porque vai ter cálcio demais aí que vai atrapalhar a absorção. Tá. Daí, vamos falar um pouquinho então dos chás e também do álcool. Qual é o problema com relação à anemia? O que acontece? Todos esses que você me mostrou, chá verde, chá preto, café, e as bebidas, normalmente, principalmente o vinho e a cerveja, né? Eles são ricos em uns fitoquímicos que a gente chama de polifenóis. Os polifenóis, da mesma forma como o cálcio, eles também inibem a absorção do ferro não M, que é o ferro vegetal. Então, a gente tem, do mesmo mecanismo, a gente tem essa alteração na absorção. Então, a gente sempre também orienta os pacientes que não ingiram, por exemplo, aquele café que algumas pessoas têm o hábito de usar após o almoço, aquele cafezinho pós-almoço, que impede a pessoa de ficar com sono ao longo da tarde. Esse café é um veneno para quem quer ter uma boa absorção do ferro alimentar, que normalmente a gente ingere a maior quantidade de ferro da nossa refeição, normalmente é na hora do almoço. Verdade. Né? Então esse cafezinho pode estar roubando esse mineral tão importante que é o ferro. Exatamente. Doutor, exatamente. Isso não acontece só com ferro, vai acontecer com cálcio também. Olha aí, então realmente vale a pena você analisar se compensa o consumo do café. Chegou uma interação que eu quero trazer aqui, doutor. Vamos ver quem é que está mandando para a gente, é a Menara. Ela está dizendo, olá, sempre ouvi falar que a anemia pode causar leucemias. Depois soube que é ao contrário. Explica pra gente, doutor, qual é a relação? Boa pergunta, Menara, obrigada. Então, o que acontece? Realmente a anemia não causa leucemia.
tá? Mas sim a leucemia causa anemia. Então, na verdade, existe uma confusão entre causa e efeito, que na verdade o paciente que é leigo ele não vai conseguir saber. Mas a leucemia é uma doença na qual existe uma multiplicação lá na medula óssea, que é aquele tutano do nosso osso, que fica nos ossos longos, como o fêmur, nos ossos chatos, como a bacia, né? Vai existir uma hiperproliferação dos glóbulos brancos. E a medula vai acabar não sobrando espaço para a produção dos glóbulos vermelhos. Então, acaba a leucemia sendo uma causadora de anemia e o médico, o clínico, o hematologista, o pediatra, o oncologista, são habilitados para fazer o diagnóstico, ou pelo menos para suspeitar de uma anemia secundária a uma doença hematológica como as leucemias. Tá, mas pegando carona... Não sei, acho que a gente perdeu a conexão. Não, tá aqui. Pegando carona tô aqui. nessa pergunta da Menara, se eu não trato a anemia, ela pode gerar algo pior, além dos transtornos de mal-estar, né, que são sintomas da anemia? Assim, pode porque existem muitas repercussões na falta de hemoglobina nos nossos tecidos, né? Então, por exemplo, hipotireoidismo, ele pode acontecer por falta de ferro, porque a produção dos hormônios da tireoide depende do ferro, né? Existem várias alterações. Por exemplo, a pessoa pode manifestar falta de ar, né? Dificuldade na oxigenação. Então, existe um estado constante de hipóxia, de deficiência de oxigênio nos tecidos. Então, todos os órgãos, todos eles vão começar a funcionar de maneira mais lenta. E a gente acaba tendo prejuízo em relação a isso, sim. Olha, muita coisa legal você está falando aqui, doutor. Eu acho que para esse momento de coronavírus que a gente está vivendo, eu quero saber se a pessoa com anemia, ela está mais suscetível à doença ou ela está mais enfraquecida para enfrentar a Covid. Fala um pouquinho disso para a gente. Acho que travou o nosso vídeo aqui. Bom, eu acho que ficou essa pergunta, vamos tentar conectar com ele mais um pouquinho aqui, mas é o seguinte, você já viu que é preciso tomar cuidado com a alimentação, não só com aquilo que você escolhe, mas também com aquilo que você precisa deixar de escolher, deixar de trazer na mesma refeição, pelo menos. Ficou bem claro isso aqui pra gente. Enquanto a gente tenta conectar aqui com o Dr. Paulo mais uma vez, eu vou chamar o intervalo. Na volta vai ter claramente, se a gente conseguir conversar com o Dr. Paulo novamente, a gente volta. Se não, tem claramente e ainda tem receita para você fazer por aqui. Não sai daí não.